Olá, bom dia. O nosso assunto de hoje vai ser BPC. Você sabe o que exatamente significa isso? Benefício de prestação continuada. É um assunto que de vez em quando a gente fala aqui no programa, mas que é necessário falar sempre. Cerca de 6 milhões de pessoas são beneficiadas com esse pagamento, que é de mais ou menos um salário mínimo por mês. Mas a gente vai saber muito mais sobre isso no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para dar mais informações, para a gente ficar por dentro de tudo, foi o doutor Osmar Neres, que é advogado previdenciário. Bom dia, seja bem-vindo, doutor Neres. Bom dia a todos. Primeiro quero agradecer o convite, Elda, por estar participando do seu programa e trazendo informações às pessoas que de fato precisam estar antenadas sobre esse benefício. Pois é, falou a palavra certa, precisa estar antenada, porque tem muitas coisinhas aí ao longo do caminho até se ter direito a esse benefício, mesmo você já tendo o direito natural, né? A primeira coisa, o que é necessário, qual é o item mais, vamos dizer assim, mais importante nessa caminhada? Idade, doença, o que é mais importante? Então, primeiro eu quero fazer até uma pergunta para você aí, telespectador que está nos vendo, né? Se você tem em casa uma pessoa idosa com mais de 65 anos, ou até uma pessoa que tem uma deficiência, pode ser que você esteja deixando passar um direito e um benefício que possa te garantir, que é um direito constitucional garantido aqui pelo nosso governo federal. Então, o que é o BPC? Benefício de prestação continuada. Parece aí um nome difícil, né? É. Mas o que ele garante? Ele garante um salário mínimo mensal, todos os meses, para as pessoas que têm mais de 65 anos, seja homem, seja mulher, e também para as pessoas com deficiência. E aí é importante a gente verificar o que é essa deficiência. E nós vamos tratar aqui ao longo desse nosso bate-papo. Ótimo, o senhor me deu as duas respostas. Pessoas com mais de 65 anos e doentes. Mas qualquer pessoa com mais de 65 anos tem direito a esse benefício? Pronto, Elda. Olha só, homem e mulher acima de 65 anos, que elas estejam com baixa renda. Ah, ótimo. Então você tem esse detalhe. Então são dois requisitos. A idade superior de 65 anos ou mais, seja para homem, seja para mulher, e pessoas que têm uma baixa renda. Mas o que é essa baixa renda, Elda? Essa baixa renda é quando você pega aquele grupo familiar e você soma a renda de todo mundo daquele grupo. E esse grupo tem que ser dividido pela quantidade de pessoas, ter até um quarto do salário mínimo. Hoje representa... Cada pessoa só pode ter até um quarto do salário mínimo depois de somar esse bolo todo. Isso mesmo. E hoje representa em torno de um pouquinho mais de R$405, ou seja, o salário mínimo é R$1.621 atualmente. Então, você dividido por 4, dá R$405,25 para ser bem exato. Então, as pessoas que estão nesse cenário, elas podem sim ter direito e acesso a esse benefício. A gente teve algumas mudanças, não me lembro se no início desse ano, no final do ano passado, a gente teve algumas mudanças na prestação desse benefício. Essas mudanças, na sua opinião, de alguma forma, elas vieram facilitar um pouco mais o acesso ao benefício ou, ao contrário, elas atrapalharam um pouco mais esse caminho? Olha só, o governo ele endureceu um pouco mais as regras. Ano passado tivemos uma tentativa de mudança de algumas regras para as pessoas com deficiência. E é importante a gente colocar aqui e explicar o que é essa deficiência. Não é só uma doença, a deficiência ela é diferente da doença, né? Então, para a pessoa que tem um impedimento de longo prazo, seja ele sensorial, seja ele intelectual, ele pode ser que ele tenha direito a esse benefício. O que vai importar com isso? Vai ser as barreiras que ele vai ter como uma pessoa ali que faz as suas atividades normais. E se ele tem barreiras e impedimentos de longo prazo, ele pode ter direito. E falando um pouquinho sobre essas mudanças que tivemos recentemente. Olha só, o governo federal, ele mudou essas regras agora, e agora um ponto de impacto muito forte é que o Bolsa Família está integrando essa renda. Olha só, o acesso a esse benefício se tornou mais difícil ainda. Então, a população que já recebe Bolsa Família vai ter que escolher entre receber Bolsa Família e receber o BPC.
A gente vai ter que fazer uma conta lá, ver o que vai ser melhor para... o Bolsa Família eu recebo tanto, se eu pegar o BPC, dividir por todo mundo, vai dar tanto, é uma coisinha meio complicada, né? Quer dizer, não é muito fácil essa história aí, não. E quando você fala que você pode ter o afastamento do trabalho por conta de doenças a longo prazo, isso seria, então, uma situação provisória? Ele pode receber durante um tempo e depois que ele se restabelecer, se for o caso, ele vai ter aquele benefício descontinuado? Isso, olha só, o BPC ele não é vitalício, né? Ele não deixa 13º, ele acaba com a pessoa se ela falecer, ele não passa. Por que é isso? Porque ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial, garantido pela Constituição Federal. E quando a gente traz aqui e fala sobre a incapacidade ou uma deficiência, são questões que parecem, assim, para o popular, muito assemelhadas, mas na verdade são diferentes. Tá? Se ele tem um impedimento, se ele tem um impedimento de longo prazo e ao longo desse longo prazo ele faz um tratamento e ele melhora, isso. Aí ele deixa de ter o impedimento de longo prazo, deixa de ter as barreiras que trouxe aquele impedimento para a vida dele e aí ele passa então a não ter mais direito ao benefício. Inclusive, eu quero falar um pouquinho sobre o que aconteceu agora recentemente com o governo federal. Que foi, vamos lá, conte tudo. Vou contar para vocês. Né? O INSS passou, o INSS é ele que administra esse benefício. Ele é um benefício pago pelo governo federal, pelo INSS. Mas ele não é um benefício previdenciário, ele é diferente de aposentadoria, ele é diferente de auxílio-doença, ele é diferente de uma pensão. Então, o que aconteceu? Ele está fazendo um pente fino, uma revisão. E essa revisão que ele está fazendo, ele está verificando justamente a renda, se ainda está enquadrado ou não daquela família, e também a deficiência de longo prazo. E isso tem ocorrido que muitos benefícios estão sendo cessados, estão sendo cortados. E muitas das vezes a avaliação médica, ela não está observando com todo o detalhe que precisa. E isso chega num porém, Elda. Vai ter que judicializar muitas vezes ou recorrer administrativamente para poder conseguir manter aquela única fonte de renda para aquela família que necessita. Quer dizer, tem a possibilidade de continuação, mas isso só vai pela via da judicialização. Muitas das vezes, sim. Muitas das vezes você tem que ou recorrer ou judicializar. E esse é um ponto muito importante, né? Que muitas vezes as pessoas acabam deixando o seu direito passar. Aí a gente vai para a falta de informação, né? Quer dizer, foi cessado, você não tem mais aquele benefício, mas você não sabe o que fazer, então vou deixar isso para lá. Isso vai dar muito trabalho, eu não sei o que fazer, eu não tenho como pagar advogado, então você acaba deixando uma coisa que é direito seu, ele acaba passando sem que você usufrua dele. É mais ou menos isso, né? É como se fosse isso mesmo. Ok, mas no próximo bloco a gente vai só fazer um intervalinho aqui, a gente fala muito, você sabe, né? Então, mas a gente vai tomar uma água, tomar um cafezinho e a gente volta no próximo bloco para continuar conversando sobre isso. É só um minutinho, a gente volta logo. Já estamos de volta conversando aqui sobre o benefício de prestação continuada. Eu estou conversando aqui com o doutor Osmar Neres, que é advogado previdenciário, que sabe muito sobre tudo isso, né? A gente estava falando na possibilidade de perder e de reconquistar, que não é uma coisa muito simples. Mas vamos pegar um outro ponto. Por exemplo, na minha casa tem alguém que recebe esse benefício. Mas eu tenho duas pessoas em condições. Por exemplo, eu tenho um idoso de mais de 65 anos, com a renda abaixo e que pode ter. Eu tenho um deficiente em casa. Quer dizer, essas duas pessoas dentro da mesma casa, elas podem receber? Olha só, muito boa essa pergunta. O BPC, ele não acumula com outro benefício previdenciário, ou seja, ele não acumula com pensão, com aposentadoria. Isso impacta o recebimento do benefício. Mas ele pode sim ter numa mesma casa 2 pessoas, 3 pessoas recebendo esse benefício, sem problema nenhum. Tá. Porque a lei, ela coloca que ela não entra no critério da renda, ou seja, essa renda ela não é somada para a concessão de um novo BPC.
Ah, tá. Nesse caso, não tem a soma e a divisão para você descobrir qual é o melhor para você, não, né? Os dois têm direito a isso. Por exemplo, se eu já tinha alguém deficiente em casa, que seria o mais comum, né? Mas aí eu chego com alguém que completa 65 anos e que também não tem aposentadoria, não tem essas coisas, vai precisar. Então, não vai ter muitos problemas nessa concessão. Muitas das vezes... Tem sempre um porémzinho. Isso, muitas das vezes o INSS ele faz o cálculo equivocado, porque as pessoas, quando vão dar entrada, fazer o requerimento desse benefício, que é importante eu trazer aqui o que é necessário para conceder esse benefício. Né? As pessoas, às vezes, elas erram na documentação, erram por não estar inscritas no cadastro único, que é o CAD único, que você deverá, inicialmente, estar inscrito no CRAS, você deve ir no CRAS para fazer a inscrição do seu grupo familiar, e lá vai ser uma entrevista que vai ter pelo assistente social, né, que vai verificar, vai colocar lá quem é que compõe o seu grupo familiar, se a pessoa trabalhou, se ela não trabalhou, se ela tem renda. Esse benefício de prestação continuada, Elda, ela serve para todos que não tenham ali a renda superada. Ou seja, você consegue ter direito para receber ele, mesmo que você já tenha trabalhado antes e não esteja mais trabalhando. Isso. Para você que nunca contribuiu com o INSS, tem acesso a esse benefício. É garantido pela nossa Constituição Federal. Quem nunca contribuiu não vai ter problema por conta disso, não, né? Não. Ótimo, já é uma boa informação. Isso. E aí você precisa apresentar seus documentos pessoais, os documentos pessoais do seu grupo familiar. Está escrito no cadastro único. Para o idoso, basta isso. Tá? E aí, mas muito cuidado nessa entrevista, na parte em que você vai ter a inscrição do cadastro único, que muitas das vezes os benefícios são indeferidos por isso. E para a pessoa logo de cara, sim? Logo de cara. Tem muito deferimento logo de cara. Meu Deus. É isso mesmo. Porque a gente fica pensando assim, para conseguir esse benefício, que é previdenciário, né, no caso, né, que é assistencial, no caso assistencial, basta ir no INSS, preencher um documento, fazer uma solicitação. É assim que eu acho que a maioria imagina que seja. Mas não é bem assim, tem que cumprir esse ritual todinho antes de chegar na petição oficial, vamos dizer assim. Olha, para você dar entrada nos benefícios, você pode pedir através do site do Meu INSS, também pelo canal oficial do 135, e é muito importante, porque muitas das vezes as pessoas não têm informação, não sabem a forma correta de pedir, a documentação exata e verificar elencado ali tudo o que é necessário para aquele benefício, ela também pode procurar um profissional habilitado, ou seja, um advogado especializado, e ele é o profissional mais ali apto a dar direito. A própria Constituição coloca lá, porque ela coloca lá que o direito ele tem que ser exercido pelo profissional habilitado. E aí um advogado é um caminho fácil também daquela pessoa ter acesso. Mas ela pode fazer de forma sozinha também. Sem querer ser advogado do contra, no caso, eu vou lhe dizer que para alguém que está precisando de uma renda, ele não vai ter acesso muito fácil a um serviço especializado de um advogado previdenciário. Quer dizer, ele precisa dessas informações, mas ele não tem o dinheiro para pagar. E, nesse caso, qual é o caminho mais fácil? Muito boa essa pergunta. Olha só, na sua grande maioria, os advogados previdenciaristas, eles só ganham no êxito, na grande maioria. Então, o acesso também à justiça, aos benefícios previdenciários, por esse profissional habilitado, você deixa de pagá-lo logo de início, muitas das vezes. E aí você paga só ao final um percentual que a OAB coloca, né, como uma regra básica. Ela passa ali a partir de 30% geralmente, então sobre o valor do proveito econômico. Né? Então tem muita gente aí que às vezes se confunde, mas a gente tem um piso ético pela OAB disposto, dizendo, olha, você tem um limite mínimo para poder fazer. Bom. Então isso gera um acesso. Isso gera um acesso. E é bom que as pessoas saibam disso, porque a primeira impressão que tem, eu não tenho dinheiro para pagar um advogado para conseguir esse benefício. Quer dizer, a impressão que a gente tem é de que você vai pagar logo para ter direito a um pagamento que às vezes nem justifica o que você pagou, né? Então, não é bem assim, gente, não é bem assim. Valeu a explicação, eu acho que valeu muito. E as pessoas sabem disso, elas vão procurar o advogado? Elas procuram sim. Ultimamente, com a informação, a internet, os aplicativos aí, tem a ATV, Café com Notícias aqui, ó, que ajuda você, telespectador, você que está nos assistindo aí, a
chegar e ter acesso a um benefício que muitas das vezes você que está aí sabe que tem uma pessoa com deficiência em casa, sabe que tem um idoso e não procura. Não age, não vai atrás e está deixando, muitas das vezes, garantir um sustento da sua família ou ter uma melhor dignidade. Isso, porque esse benefício, de vida, com certeza. Esse benefício ele é assistencial, ele serve para isso, para garantir uma melhor dignidade àquelas famílias. Entendi. E é um dever nosso da sociedade levar isso para as pessoas. Por exemplo, eu vou citar uma doença aqui bem, por exemplo, as pessoas do espectro autista, elas têm direito a esse tipo de benefício? Boa pergunta essa, Elda. Olha, ultimamente nós temos visto aí diversas crianças, adolescentes e até pessoas mais velhas e idosos, né, sendo diagnosticadas com diversos espectros, diversas deficiências que elas levam, sim, pode ter direito a esse tipo de benefício. E um ponto bem importante que tentaram modificar no passado era de colocar graus dessa deficiência. Na verdade, isso não passou. Não tem o grau. O ponto importante é a gente ver as barreiras que ela vai ter no seu dia a dia. Os impedimentos que ela vai ter no longo prazo. Então, vamos fazer um exemplo prático. Você, vamos dizer que você está em casa, tem 65 anos, já está idosa, não está trabalhando, não tem renda e tem 2 filhos. Tá? Isso. Os 2 filhos começaram a trabalhar e cada um começou a ganhar R$2.000. Então você tem a renda daquela família de R$4.000. Quando você chega e vai verificar a soma daquela renda e vai dividir por aquelas 3 pessoas, ela vai superar aquele 1/4 do salário mínimo. E aí vai impedir o seu recebimento do BPC. Ou até mesmo de uma outra pessoa que tenha deficiência. E aí eu vou colocar um segundo exemplo. Se dentro dessa mesma família, Elda, você que já está agora com 68 anos, não está trabalhando, e os 2 filhos estão desempregados, você pode sim requerer o BPC idoso para você. E se um desses filhos também tiver uma deficiência grave de longo impedimento, você pode requerer os 2 benefícios, sem problema nenhum. Quer dizer, numa mesma casa a situação pode mudar de repente, né? Tem um emprego que garantia aquele percentual oficial, se perde o emprego, esse benefício, essa qualidade de vida não fica mais garantida e você pode ter acesso mais facilitado a esse benefício. Justamente. Eu gosto de falar sempre de mitos e verdades. Isso. Né? Tem muita gente que às vezes acha assim, eu tenho casa própria, não tenho direito a esse benefício. É um mito. Você tem direito, sim. Muitas vezes as pessoas também acham, Elda, de que esse benefício ele é vitalício. Não, agora já sei que não. Pronto, ele esse não é vitalício. Eu aprendi já. Isso. Não é vitalício, né? E ele acaba com a pessoa, ou seja, ele não deixa para um outro que vai ficar. Ele não transfere. Não transforma-se em pensão nunca. Não se transforma em pensão, porque ele é um benefício assistencial. Tá? Mas a regra, eu trago aqui um ponto importante para você aí que recebe o BPC, né? Que ele passa por revisão constante. Então, o INSS está sempre revisando. Então, é importante você que está recebendo o BPC ficar atento, estar consultando lá o aplicativo do Meu INSS, verificar se você também não já foi chamado para uma reavaliação, que o INSS está fazendo essa reavaliação. Está fazendo constante. Então, tem muitas pessoas que às vezes estão tendo benefício suspenso atualmente, porque não está verificando que foi chamado. Só vai descobrir na hora que vai lá no banco e ver que o dinheiro não está depositado. Caiu. Né? E olha só que tristeza. Olha só que tristeza. Se a gente tem mais ou menos cerca de 6 milhões agora, com essas novas determinações, você acredita que esse número pode aumentar ou diminuir rapidinho? Olha só, essa quantidade de BPC está diminuindo atualmente porque tem sido negado e cessado muitos benefícios nessa reavaliação do pente fino do BPC. Olha, com certeza a gente passaria a manhã inteira aqui conversando sobre isso e ia ter sempre muitas dúvidas para a gente perguntar, muitas dúvidas a esclarecer, mas por hoje, só por hoje, acabou a entrevista, mas o assunto vai continuar e com certeza é um assunto que a gente precisa estar falando o tempo todo, porque como eu falo, informação, gente, é a melhor arma que a gente tem. Se você tem informação, você pode fazer com ela o que você quiser e a gente sempre vai fazer o que é melhor para a gente. Então, você aprendeu uma opção de coisa aqui, você não precisa pagar advogado antes para buscar, você tem várias possibilidades de manter o seu benefício, você tem oportunidade de várias pessoas receber na sua casa, a gente aprendeu uma opção de coisa hoje, né? Então, a gente vai continuar aprendendo, nós vamos continuar conversando sobre esse assunto, já que
que ele é para a vida toda de todo mundo, né? Então vamos continuar conversando. Mas por hoje, doutor Osmar Neres, muito obrigado por sua participação, por me ajudar a fazer o café de hoje. Obrigado, eu agradeço. E quero deixar aqui, para você que quer ter mais informações, pode nos seguir nas redes sociais, lá no Instagram, TikTok, Kawaii. É só seguir o @OsmarNeresJR e lá eu sempre levo informações de qualidade para as pessoas, para elas terem acesso e terem mais direitos garantidos. Isso é muito bom, informação é poder, você sabe disso, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Bom dia para você que está aí do outro lado nos assistindo, que ficou sabendo muita coisa a respeito desse benefício de prestação continuada e faça o melhor que você puder com ela. Tchau e até a próxima.